Oi, gente, é um prazer falar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Líbina, eu sou ex-aluna do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, de composição do professor Ralph Manuel. Eu estou aqui para fazer uma coisa muito difícil para mim, que é falar dele em poucas palavras, em pouco tempo. Quando a gente fala de alguém que a gente conhece, não é tão fácil, mas dá para falar. Mas falar de alguém que a gente conhece e admira se torna muito difícil, porque faltam palavras que expressem realmente o que a gente pensa ou o que a gente sente por alguém especial. E esse para mim é o professor Ralph. Eu quero falar dele. Ele é uma daquelas raras pessoas que não é de falar muito. Ele observa mais do que fala. Mas ele traz dentro de si um conteúdo que não tem tamanho e não tem descrição. E não é um conteúdo só técnico para passar para os alunos, é um conteúdo de vida, de missões, de vida entregue ao serviço de Deus. E em cada trabalho dele, tanto ensinando como compondo, nós podemos ver isso claramente. E é por essa razão que suas músicas emocionam tanto a quem escuta como a quem executa. Eu agradeço muito a Deus pelo impacto que o Senhor teve sobre a minha vida, não só na minha formação como compositora, mas na minha formação como cristã, como serva de Deus. O seu exemplo nunca vai ser esquecido. A sua simplicidade, a sua competência no que faz, a seriedade diante das coisas de Deus, o amor pelo evangelismo, por missões. O Senhor fundou o grupo Vida Nova, do qual eu fiz parte na primeira formação, e passamos por tantas experiências, até mesmo cantando em lugares onde não era admitido evangélico. E nós fizemos o trabalho. E foram tantas coisas, professor. A convivência com a sua família, uma convivência maravilhosa. E eu estou falando, mas sei que muitas pessoas podem falar disso. Então, tudo que o Senhor tem no coração sempre foi liberado para todos que lhe cercam. E eu agradeço muito a Deus por ter sido uma dessas pessoas. Eu vejo compositores e fico imaginando quantas e quantas vidas foram impactadas pela sua vida. Peço a Deus que lhe abençoe grandemente. Peço a Deus que abençoe o seu ministério, a sua família. E me sinto muito feliz de poder chamá-lo não só de professor, mas de amigo, de podermos nos falar, de desenvolvermos alguns trabalhos. E não existem ex-alunos do professor Ralph, porque o aprendizado vai muito além do tempo de seminário. É um aprendizado para a vida e eu agradeço a Deus por ter tido isso. Deus lhe abençoe e eu agradeço muito essa oportunidade de falar um pouquinho, muito pouquinho, de tudo que eu penso e de tudo que eu sinto. Obrigada. Que tarefa difícil foi dada essa de falar do professor Ralph Manuel. Falar de uma pessoa que marcou bastante a minha vida como seminarista, como ministra de música. Ele é uma pessoa ímpar. Aprendi muito com Ralph, não só a parte técnica, mas a parte de ser um bom ser humano. Ralph é assim. O admiro demais, mas trata a gente, aluno dele, com o maior respeito. Até aquelas que aos nossos olhos são bobagens em relação a outras questões criadas em termos de peça, né? Sempre aconselha a gente a observar mais, com toda a calma, com toda a cautela. Ele vem nos orientando, valoriza, né? Ele é uma pessoa espetacular. Eu agradeço a Deus por ter mudado de área lá no seminário. No bom sentido. Claro que eu gosto de iniciação musical, gosto muito de trabalhar com crianças. E era essa a minha área que eu desejava. Mas quando eu estudei harmonia, eu me descobri neste mundo que é vasto, criativo e criatividade me encanta. E Ralph teve toda a paciência de orientar,
de ajudar, de cooperar, de participar. O professor Ralph sempre dando aquela palavra de incentivo. Como todos vocês sabem, vida ministerial e na área de música não é fácil. Então, falar de Ralph é falar de uma pessoa que marcou bastante. Ele não só ensina, como eu já falei, a parte técnica, mas de ser humano, de ser um verdadeiro cristão, de fazer as tarefas, né, designadas para a obra do Senhor da melhor forma, com qualidade, com simplicidade, mas com nível. Foram dias excelentes, dias dos seminários, marcados para sempre na minha vida. Não é? Por isso que quando a gente se encontra no sinfônico é aquela felicidade. É fazer o recital de composição, ele orientando, foi de uma tranquilidade, não é? Que a gente fica já muito preocupado, né, com as peças, com quem vai interpretar, mas eu agradeço a Deus porque a tranquilidade do professor ajudou bastante na época do meu recital. Ele sempre disposto a servir, né? Ele gravou uma música, né, a parte de piano de uma música minha, e nessa música participou ele, a professora Lenilda e o meu colega Remes. Eu queria compartilhar com vocês só um pedacinho e com ela eu encerro a minha palavra de gratidão dessa pessoa especial, pedindo a Deus que realize na vida do professor Ralph o que diz lá em 1 Coríntios 2:9. Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Com certeza o professor Ralph ama a Deus e ele passou esses ensinamentos. Deus abençoe o senhor, professor, e a todos que são dessa época maravilhosa do seminário. Olá a todos, para mim é um motivo de grande alegria participar mais uma vez de uma programação realizada pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e o Coro Sinfônico, instituições que nós amamos tanto e que fez parte da nossa vida. E dessa vez falar também igualmente de uma pessoa tão querida nossa, que é o nosso professor Ralph, a quem chamamos de professor carinhosamente, por saber que ele continua sendo um mestre para todos nós, né, tanto musicalmente como também através do seu exemplo. Gostaria também de compartilhar nesse momento algumas experiências que eu tive relacionadas ao professor Ralph. Foram muitas, mas eu gostaria de destacar 3 delas. A primeira foi quando eu entrei no coro sinfônico. Eu recém-chegado ao seminário, calouro, né? E eu lembro muito bem que numa manhã de ensaio, o professor Tony, que era o regente na época, trouxe uma música que, por coincidência, foi a música que eu acabei de tocar aqui no início. Essa música tem como título em português O Amor que Vens Me Segurar. E essa canção foi uma canção que realmente falou ao meu coração, né? A letra muito profunda que fala sobre o amor de Deus incondicional que nos sustenta em cada momento. Essa canção é do professor Ralph e foi a primeira que cantei no coro sinfônico, então me marcou assim de uma maneira muito grande.
A segunda experiência que eu gostaria de compartilhar foi quando também, recém-chegado ao seminário, lembro muito bem que eu já escrevia algumas coisas. Eu tentava escrever algumas músicas, como ainda hoje tento. Mas lembro muito bem que eu pedi, fui um tanto ousado e pedi para que ele analisasse uma música que eu tinha escrito. E ele prontamente pegou as partituras e levou. E certa vez eu lembro que eu subindo as escadas lá do prédio de música, quem conhece o seminário sabe onde eu estou falando, no lado esquerdo, no final do corredor, ficava a sala do professor Ralph. E lembro muito bem que eu ouvia distante ele tocando a minha música. Então, aquele momento foi um momento muito emocionante para mim. E dias depois, após o ensaio sinfônico, para minha surpresa maior, o professor Ralph chega e me pergunta se eu não gostaria de ser aluno dele. Então, é claro e evidente que a minha resposta foi sim. E aquela semana eu acho que até hoje eu nunca mais esqueci, né, daquele convite, e que veio realmente confirmar aquilo que eu já pensava quanto área de concentração, que era a composição musical. O professor Ralph foi meu orientador até o final do curso, e a última experiência então que eu gostaria de compartilhar foi justamente na época do meu recital, que foi exatamente quando ele retornou para os Estados Unidos. E lembro que eu fiquei muito preocupado, fiquei também triste, porque no final eu não teria como orientador e não estaria no meu recital. Mas passado alguns dias eu recebi uma mensagem, uma ligação, de que ele tinha falado para mim que ele continuaria sendo meu orientador, mesmo estando nos Estados Unidos, e retornaria para o meu recital. E isso me marcou demais, porque ele demonstrou, apesar de toda a capacidade dele, apesar de tudo que ele representa, uma grande consideração, né, para mim, para comigo naquele momento. Isso realmente, que para alguns poderia ser pouca coisa, mas para mim representou demais. Então eu tive o professor Ralph Manuel presente ali, tanto me orientando como também no dia do meu recital, e o final da história muitos já conhecem. Mas é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando também mais uma vez essas experiências e falando brevemente de um homem que representa tanto para nós, né, para a música mundial. Quero deixar aqui meu abraço a todos os sinfonistas, a todos os seminaristas, aos alunos da faculdade, e também em especial um abraço para o professor Ralph, meu amigo professor Ralph. Um grande abraço para você e até breve. Olá a todos os amigos do Coral Sinfônico. É um prazer enorme para mim poder participar dessa live sobre o professor Ralph Manuel, que marcou tanto a minha vida e fez e tem tanta importância para a minha carreira, para o meu ministério. Eu tenho muitos causos para contar sobre o professor Ralph, que nós viajamos várias vezes com o Coral Sinfônico. Mesmo depois que ele se mudou para os Estados Unidos, de volta aos Estados Unidos, eu encontrei com ele várias vezes, fiquei na casa dele, ele ficou na minha casa. Eu participei do culto de despedida dele na igreja dele em Maryland. Então, tem muitas histórias para contar. Ele, assim, para quem não o conhece, ele pode parecer um pouco sério, um pouco tímido, mas o professor Ralph, ele tem um senso de humor extraordinário. Um senso de humor, assim, inteligente, fleumático. Quando você menos espera, ele tem sempre um comentário engraçado, jocoso para fazer. Mas a história que eu queria contar hoje é sobre, logo que eu cheguei no Seminário Batista, não vou lembrar o ano direito, mas foi num dos meus primeiros ensaios com o Coral Sinfônico. Ele estava terminando de compor uma das suas composições mais importantes,
que viria a se tornar das mais importantes, e naquele determinado ensaio o pastor Fred trouxe ainda um manuscrito, né, ainda estava escrito à mão, para a gente testar essa composição dele no ensaio do Coral Sinfônico. E eu me lembro bem claramente desse dia, que quando a gente terminou de cantar aquela música pela primeira vez, foi a estreia mundial dessa música, quando nós terminamos, assim, ficou claro para todo mundo que aquilo era uma obra-prima. Eu me lembro que depois que acabou a música, o coral inteiro ficou em silêncio por alguns segundos, assim. Só depois é que a gente aplaudiu e celebrou com ele, mas ficou muito claro que seria uma composição que iria marcar muito a vida de todos. E essa foi a primeira audição no mundo do Aleluia de Ralph. De Ralph Manuel. Na minha opinião, ele tem muitas composições de grande qualidade, mas essa é a minha favorita. Eu acho que é a Mona Lisa do professor Ralph. E eu tive o privilégio, talvez alguns de vocês que estejam participando da live aqui hoje tenham estado nesse dia também. Eu me sinto privilegiado por estar presente na primeira audição mundial. E hoje é mundial mesmo, porque essa composição se tornou conhecida no mundo inteiro, tem orquestrações, e se você fizer uma busca, você vai ver que ela tem sido executada em muitos lugares. Mas eu queria só compartilhar com vocês essa história, que foi algo que marcou muito, e um grande abraço para todos vocês e para o professor Ralph, Dr. Ralph Manuel, que é um músico extraordinário e uma pessoa melhor ainda, uma das melhores pessoas que eu tive o privilégio de conhecer aí no seminário. Um grande abraço para todos e que Deus abençoe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, né, nos revermos depois de tanto tempo. E para mim é um prazer estar aqui falando um pouco sobre composição, sobre a minha experiência com o professor Ralph. Em primeiro lugar, agradecer pelo carinho, por todo o desempenho, por todo o esforço, né? Por tudo aquilo que o Senhor nos deu como professor lá no seminário. E eu tenho uma história engraçada, né, para contar, que aconteceu na minha época de composição. O meu recital de composição foi em 97, e eu acho que na época poucas pessoas iam para a área de composição para dar recital. E como era uma coisa muito nova, eu me lembro que eu fiz uma música chamada A Barata, né, uma adaptação daquela música de criança. E era uma coisa assim muito, muito doida, né, principalmente para se apresentar na capela, enfim. E enquanto a gente preparava o recital, preparava as músicas, e eu sempre via assim, professor Ralph, ele olhava para mim como se dissesse assim, seja o que Deus quiser. E apresentamos, né, a música da Barata. O nosso colega Minadab, que também era seminarista, entrou vestido de barata dentro da capela. E o grande desafio foi o coro ficar sem sorrir, né? Passar o tempo que ele chegava até lá na frente, as pessoas ficarem sem sorrir. E eu estava de costas porque eu ia reger o coro e todo mundo olhava para mim com aquela cara de querer dar uma grande risada. E eu dizia, pelo amor de Deus, não sorriam, porque senão eu ia estragar o meu próprio recital, né? Porque quem conhece a minha gargalhada sabe que ela é um pouquinho exagerada. Então é isso aí, esse é o meu testemunho. Devo muito ao meu professor Ralph, devo muito ao seminário. Devo muito aos meus grandes amigos, né, que fizemos amizade ali, construções que até hoje estão na minha vida. Então foi um prazer estar aqui com vocês e contar esse inusitado testemunho. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz. Olá, boa noite. Bom, um prazer, um privilégio de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência como aluno do professor Ralph. Não sei se ele lembra, mas essa relação começou ali no início de 1998. Não como aluno de composição, mas como integrante do coro sinfônico. Eu fiz o meu teste com o professor Ralph.
né? Então foi o primeiro contato que eu tive com o professor Ralph foi naquele teste. E aí, em 2001 até 2003 eu fui aluno dele de composição, né? Onde eu pude perceber qualidades não só como músico, que o legado dele fala por si só, né? Mas pude perceber muitas vezes ali, principalmente nas aulas individuais, o professor como um irmão, como um amigo, às vezes até como um pai, né? E agradeço muito todos os ensinamentos que ele passou para mim naquela época, né? Foi um ano difícil ter que conciliar trabalho com recital, né? Mas deu tudo certo. E se eu fosse resumir em uma palavra a vida do professor, não sei se daria, mas uma palavra que me chama muito a atenção é a humildade que o professor tem, né? Por mais sábio que ele seja, né? Por mais virtuoso, né, que ele seja, tanto com as músicas que ele compõe, que ele executa ao piano, mas a humildade dele é o que me chamou mais atenção, o que me chama mais atenção hoje ainda, né? Agradeço muito a Deus pela sua vida, professor. Espero que ele continue lhe abençoando sua família, o seu ministério. Um forte abraço e muito obrigado. Tudo bem? Estou muito feliz de poder contar hoje uma história sobre os nossos tempos de aluna e professor. E eu estava pensando, porque são muitas, né? Dentre muitas histórias, eu decidi contar uma que eu nunca falei para você e acho que para ninguém. Acho que só minha mãe e meu marido que sabem. Então vai ser uma história revelação hoje. Pois bem, quando eu era adolescente, lá na minha igreja no Rio de Janeiro, eu comecei a cantar no coro jovem. E a minha mãe cantava no coro de adultos. E esses dois coros cantavam músicas suas. E eu comecei a perceber que sempre que a gente cantava alguma música sua, aquela música mexia comigo de alguma forma. E aí eu corria para ver quem era o compositor. E lá estava o seu nome, Ralph Manuel. E eu comecei a ter uma ligação com as suas músicas e com o seu nome, né? Sempre Ralph Manuel. Eu falava, nossa, mas as músicas desse compositor são lindas. Só que na minha cabeça, você era um senhor idoso, não sei porque eu coloquei na minha cabeça, fiz essa imagem, que você era um senhor idoso e morava nos Estados Unidos. Então, aquela pessoa totalmente inalcançável que eu nunca ia ter contato, porque eu era uma adolescente também desinformada, sem internet na época, né? Não sabia que você morava no Brasil. Enfim, a vida deu voltas e me trouxe para o Seminário do Norte. E imagina a minha surpresa e a minha felicidade quando eu descobri que você não só morava no Brasil, como dava aula no Seminário do Norte. E ali eu comecei uma saga, uma verdadeira saga, para fazer alguma matéria com você. Só que você começou a correr de mim. Não de mim, né? Mas você começou semestre após semestre. Quando eu ia te alcançar, aí você parava de dar aquela matéria. Aí eu vou fazer contraponto 1, agora é com o professor Ralph. Aí quando eu cheguei em contraponto 1, você tinha parado de dar contraponto 1. E foi essa corrida, eu correndo atrás de você e você correndo de mim. Mas aí eu não tinha mais o que fazer, decidi então fazer classe de composição. Porque eu já estava toda encaminhada, já estava caminhando para o final do curso, né? E já estava toda encaminhada em regência. Mas eu decidi fazer classe de composição para ter alguma aula sua, porque eu não me conformava de sair desse seminário depois de todos esses anos sem fazer uma aula com o professor Ralph Manuel. E fora que todo mundo te elogiava, tanto alunos quanto professores, você sempre era referência de humildade, simplicidade, generosidade, bondade. Sempre que algum professor tinha alguma referência, era o seu nome que aparecia. E os alunos também. Então, eu queria ter esse contato.
E aí fiz classe de composição, matriculei. E quando chegou em classe de composição, o que aconteceu? Você não estava mais dando classe de composição. Quando eu chego na sala, quem era o professor era o Robson. E foi uma coisa muito de Deus, vocês vão ver daqui a pouco. E aí fiz a classe de composição com o Robson, que foi ótima, e já tinha desistido de fazer qualquer coisa com você, porque eu não tinha mais para onde ir. Eu não ia fazer composição, né? Mas aí o Robson me incentivou a fazer composição individual com você. Eu achei uma loucura, porque eu nunca fui compositora, nunca tinha feito nenhum cântico infantil, mas eu pensei, por que não, né? Se é para pagar mico, já estou aqui, então vou aproveitar a oportunidade. E me matriculei em composição individual. E finalmente eu consegui fazer aula com o professor Ralph. E qual não foi a minha maior surpresa quando terminou o semestre e você me incentivou a fazer o recital de composição, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Mas você falou que eu podia, que eu tinha potencial, que eu ia ter que trabalhar muito, né? Porque eu não tinha nada, então eu ia ter que começar do zero. E eu, na minha loucura de sempre, resolvi topar esse enorme desafio. E foi, para finalizar, um grande presente que Deus me deu. Sabe aqueles sonhos que a gente nem ousa sonhar, que são tão distantes, tão inalcançáveis, que você nem cogita? Eu nem cogitava sonhar um dia ser aluna daquele Ralph Manuel que eu acompanhava na minha igreja quando eu era adolescente no Rio de Janeiro. E Deus resolveu me dar esse presente e ter isso como história na minha vida. Eu sou muito grata a Ele e sou muito grata a você pela simplicidade, humildade, generosidade, pela paciência, gente, porque se eu fosse contar todas as histórias aqui, mas eu posso dizer que, duas coisas para terminar. Aquela salinha do professor Ralph, na minha cabeça, aquela porta era um portal para um mundo que não era dessa dimensão, porque a gente chegava com nada, nenhuma nota na partitura, no caderno, e quando a gente atravessava aquela porta, que era um portal, tudo acontecia. Parecia que tinha mágica dentro daquela sala. Então, eu teria que passar a noite toda aqui contando todas as histórias que aconteceram lá. E a outra coisa é que realmente os alunos de composição sempre falavam que o professor Ralph não era um professor, era um pai-fessor. E eu pude comprovar que realmente o professor Ralph é um pai-fessor. Eu te agradeço muito por tudo e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ser sua aluna. Foi uma bênção. Te amo, tô morrendo de saudade sempre e nunca vou esquecer dos nossos momentos ali de aprendizado. Obrigada. Eu sou Rodrigo Luna, fui aluno do professor Ralph em 2002, no ano de preparação para o meu recital, que foi no final daquele ano. Eu vinha de uma preparação de todo um planejamento, de uma preparação para dar recital de piano, e por uma questão de saúde, uma questão médica, eu não pude realizar o recital de piano naquele ano. Então, na mudança de planos, o professor Ralph me aceitou e foi naquele ano que nós tivemos um pouco mais de proximidade. E uma coisa curiosa é que eu me recordo isso sempre rindo daquela situação, é que o professor me dava aulas de Finale, né, do software Finale. E aí e ele me disse que tinha alguma, não lembro muito bem agora, mas era alguma dica que ele queria me dar de uso daquela ferramenta digital. E eu falei para ele, professor, meu computador tá no meu quarto, lá no internato, aqui no Seminário Batista, né? Então, ele falou, não tem problema, aquele jeito dele, né? Não tem problema, eu posso ir lá ensinar para você, podemos ir lá. E aí eu falei, professor, quem me conhece sabe que eu sou bagunceiro, e tava uma bagunça realmente, né? E até então, nunca um professor como o professor Ralph tinha ido até o internato para dar aula lá aos seus alunos e tal, e aí
Eu lembro que ele falou assim, eu falei para ele, né, professor, olha, tá uma bagunça danada. Ele falou, ele olhou para mim e disse, não tem problema, se eu tiver como entrar já tá bom. Então, o professor Ralph tem essa coisa assim de esse lado humano, né? E esse lado dele, esse exemplo que ele é, sempre me acompanha, né? Eu também sou professor hoje e procuro herdar um pouco dessas características de pessoas como o professor Ralph, né? Eu digo sempre que tem diversos tipos de pessoas brilhantes e pelo menos dois tipos de pessoas brilhantes são mais fáceis da gente identificar. São aquelas pessoas que são sol e também tem aquelas pessoas que são brilhantes, mas são um tipo de brilho lunar, digamos assim. O brilho solar é daquela pessoa que parece ter luz própria. O brilho lunar é aquela pessoa que reflete o brilho de alguma instituição, enfim. Quando eu penso no professor Ralph, eu penso que ele tem um brilho solar, entende? E eu explico da seguinte forma. Qualquer pessoa que passe, por exemplo, pelo coro sinfônico, né, essa pessoa já é brilhante, ela já tem um destaque, ela recebe do coro sinfônico o brilho do coro sinfônico, o prestígio do coro sinfônico. Mas no caso de Ralph, ele é que empresta o brilho para o coro sinfônico, né? Qualquer instituição no mundo... Bom, se você já estudou no Seminário Batista, você é uma pessoa também, de certa forma, privilegiada e você recebeu esse brilho da instituição. Então, eu acho que a gente tem um pouco dessa questão desse brilho lunar, né? A gente reflete o brilho daquela instituição. Mas tem pessoas como o professor Ralph que a instituição é que recebe o brilho dele, né? Então, eu me sinto muito feliz em ter sido aluno do professor Ralph, e aliás, sou um aprendiz até hoje, aprendo com ele o tempo todo, né? E aí eu queria destacar nessa minha fala esse lado que é menos comentado, que é o lado humano e também, digamos assim, de bom humor, né? Tolerante, porque eu sei que eu acho que eu dei um trabalhinho para ele durante o meu recital, durante a preparação. E eu lembro de uma vez, aliás, quando tudo terminou, quando o recital terminou e ele veio falar comigo e ele falou assim, com aquele jeitão dele, mais uma vez, eu nunca vi ninguém com uma maneira tão maluca de compor e de trabalhar, mas ainda bem que deu certo. Então, esse é o Ralph, né? Esse é o Ralph que a gente gosta de ouvir, de ver e de conversar com, né? Então, um abraço para o professor Ralph Manuel. É um prazer muito grande participar dessa live que recebe o professor Ralph e que relembra a sua história junto ao Sinfônico e junto ao Seminário Batista do Norte do Brasil. Eu fui aluno do seminário dos anos de 2003 a 2006 e me formei em composição e queria aqui partilhar um pouco do meu testemunho com vocês, desde já agradecendo Radassa pelo convite e também deixar um abraço ao professor Robson, que está mediando essa live. E queria contar para vocês um pouco como foi a minha caminhada no seminário e o que a minha caminhada tem a ver com o professor Ralph. Na verdade, com muita pena minha, a minha história teve pouco a ver com o professor Ralph diretamente. Quando eu cheguei no seminário em 2003, o professor Ralph estava com o coro sinfônico, eu estive no sinfônico um pouco do tempo que ele esteve, eu peguei um pouco do tempo dele, mas foi aquela transição onde o professor Ralph estava voltando para os Estados Unidos e eu não pude ter aulas com ele. E quando chegou a época de ter aulas de composição, o professor já era o professor Robson Ribeiro, e foi muito engraçado porque antes de ter aula com o Robson, eu conheci, por causa do Sinfônico, a sua peça para coro e piano,
que os povos te celebrem, ó Deus. E foi a primeira orquestração que eu fiz na vida, foi a orquestração dessa música do professor Ralph, do professor Robson. E naquela altura eu tinha certeza, falei, olha, não tenho dúvidas, estou em excelentes mãos. E realmente aquilo que o professor Ralph ensinou para tantos e ensinou para o Robson e passou esse cajado, esse bastão para ele, né, do ensino da composição no seminário, estava muito bem suprido e naquela altura eu tinha certeza e tinha expectativa de estudar com o Robson e de poder crescer e me desenvolver na área da composição musical. A minha ida para o seminário tem assim uma particularidade. No ano que eu fui para o seminário foi o ano que os meus pais vieram para missões mundiais na Espanha. E inicialmente eu viria com eles. Isso se deu em 2002 e a minha experiência de chamado ministerial se deu mesmo aí. Foi assim muito forte para mim, porque eu não via nenhuma graça ou nenhum objetivo em vir com os meus pais para a Espanha, na época com 17 anos, embora para qualquer adolescente ou jovem seria, né, no mínimo desafiador pensar que viria para a Europa e poderia estudar violino, no caso que é o meu instrumento principal, na Europa, mas nada disso me encheu os olhos e foi mesmo ali que o Senhor me chamou e me desafiou a ficar enquanto a minha família veio. Então foi um ano muito difícil, o ano de 2003, e neste ano, no meio de todas estas coisas, eu pude ter acesso ao professor Ralph, mesmo que por pouco tempo. Já conhecia o seu trabalho no que diz respeito à obra coral, mas foi incrível poder ter acesso e contato com ele no coro sinfônico, perceber as suas ideias, os seus ensinamentos, e depois, numa segunda fase, perceber que, através do Robson, eu fui indiretamente abençoado por ele, porque estava tudo ali, né? Tudo que o professor Ralph ensinou para tantos tinha sido passado para o Robson e essa experiência chegou até mim, né? Queria dizer que, entre muitas coisas que vivi no seminário, e não é porque estamos numa live falando sobre o sinfônico também, mas o sinfônico marcou muito a minha vida, muito. A nível ministerial, as oportunidades que tivemos de cantar, onde fomos, nos lugares que fomos, as viagens que fizemos, mas também o convívio com os colegas, o repertório que nós fizemos. Nós, sinceramente, vivíamos em experiência de culto constantemente, não sabíamos. Ou se calhar sabíamos sim, né? Mas digo isso porque às vezes entramos tanto na rotina, não é, de cantar, do repertório, e esquecemos que estamos a cantar canções para o nosso Deus e sobre Ele, e que exaltam, que adoram o nome do Senhor. E uma das músicas que me marcou muito foi o Aleluia, do professor Ralph. E lembro que numa das viagens que fizemos, creio que num dos sinfônicos das igrejas, chegamos a ir a Maceió também, cantávamos muito o Aleluia, do professor Ralph. E essa música me marcou muito pelo combo, pela experiência como esta música foi feita e quem alcançou e quem abençoou, e pela experiência de tê-la preparado, a componente estética musical ligada ao que significa Aleluia, né? E a forma como o professor tratou a música, o texto e das várias maneiras que isto se expressa. Isso marcou a minha vida. Hoje eu posso pôr em palavras, mas na época eu só sentia, né? Tanto que recentemente, esses últimos meses e agora esta semana, levei um dos coros aqui com o qual tenho trabalhado no Conservatório Bonfim, que é um conservatório que surgiu na Igreja Batista de Braga por meio de uma fundação, a Fundação Bonfim, e estamos ali a auxiliar e a trabalhar com este projeto, com este trabalho. E então fiz com eles, meninos de 10 a 17 para 18 anos, fizemos o Aleluia. E olha, foi uma experiência incrível voltar
a cantar, a preparar, a trabalhar, mesmo, claro, em outro nível, em outro estágio, com algumas limitações naturais da idade, técnicas, mas foi uma experiência marcante para mim, para aqueles que lá estiveram e para aqueles que cantaram, para os meninos que cantaram. Por isso, dizer que a minha experiência enquanto aluno do curso de composição foi super marcante. Não poderia ter tido melhor pessoa naquele momento para substituir o professor Ralph, que não o professor Robson Ribeiro. Foi uma experiência incrível, um mestre, alguém paciente, alguém que caminhou sempre muitas milhas comigo até chegarmos num resultado que queríamos, né? Abraçou as minhas loucuras, algumas coisas que pareciam grandes demais ou diferentes demais, e o resultado aconteceu. E eu sou muito grato a Deus pela vida do professor Robson e de forma indireta também pela vida do professor Ralph, por tudo aquilo que deixou, o legado que deixou no seminário, que é eterno. O legado que deixou para a música cristã, coral, que também é eterno e que continua a abençoar pessoas ao longo do mundo, ao redor do mundo e ao longo dos tempos. Queria deixar um abraço a todos, bom estar com vocês, que Deus abençoe.